Olá pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é 6 de setembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Bueno, personas, vamos hablar sobre el Lula. Sí, el Lula. En una entrevista, la vehículo de información, Lulinha, sim, Lulinha disse que o melhor país do mundo do mundo não, gente, calma, exagera, da América, da nossa América, é a Beobole Vive Avá. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações. É Lula, vamos lá. Para Lula, o melhor país é a Bolívia. Na entrevista Carta Capital, em que disse que ainda estará no jogo eleitoral, Lula também fez comentários sobre a situação política na América Latina. O presidiário, onde é que eu vou? O presidiário condenado criticou Jair Bolsonaro e Maurício Macri e elogiou Cristina Kirchner. E disse que o melhor país do continente hoje é a Bolívia de Evo Morales. O mesmo Evo Morales que o ano passado mandou proibir a religião no país, inclusive com prisão e confisco dos bens dos cristãos. Continuando. A Argentina é uma lição a ser seguida pelos brasileiros. O Macri foi vendido como uma mentira, maior do que Bolsonaro aqui. Aliás, o Bolsonaro se mirava no Macri como o espelho do bom governante. Não deu certo. Na minha opinião, o Bolsonaro não vai sobreviver. Ele vai cair hoje ou amanhã, mas não vai sobreviver politicamente a uma nova eleição. E acho que os setores progressistas vão retomar vários países, pois seus governos deram... Maria, 3 vezes. Qual é o melhor país da América Latina hoje? A Bolívia. Bom, vamos lá, gente. Vamos fazer uma avaliação aqui sobre o Lulinha. Primeiro, para começar, vamos pegar aqui só rapidinho. Ele disse que o melhor país da nossa América é a Bolívia, não é isso? Que o cara é bom. Só pra nós, eu comentei isso aqui e vou falar de novo. A Bolívia, o ano passado, e todo mundo acompanhou isso nas redes sociais, na televisão, no jornal, em tudo quanto é lugar. Evo Morales empurrou uma lei no país. Ou foi o ano passado, meu Deus, foi entre o final do ano, entrada do começo do ano passado, uma coisa assim. Empurrou uma lei no país, caçando os cristãos, proibindo as igrejas evangélicas no seu país. Se você fosse um pastor e alguém fosse a sua igreja, né, ou você fosse pego lá, né, chamando alguém para ser crente ou coisa do tipo, você era preso, você perdia os seus bens e outras cositas más, né? Então vejam só qual é o tipo de governo que Lula diz ser o melhor do nosso continente. Um país no qual o presidente caçava os cristãos, tirou o direito, ele voltou atrás, porque ou ele voltava atrás ou a giripoca piava, né? Lá não é que nem aqui que o povo baixa a cabecinha, baixa o lombo, põe a canguinha de carro de boi, que o pessoal sabe o que é isso, né? E sai puxando o carro, não. Lá o negócio foi meio que complicado pro Evo e ele teve que voltar atrás, né? Segundo ponto interessante, eu tenho um primo que fez medicina lá na Bolívia. Ele se formou tem o quê? Uns 2, 3 anos atrás. E ele fala pra gente que lá é o seguinte, lá o povo sofre, gente. O povo só. Rilgley, mas por que o cara já vai no 4º mandato? Porque lá é assim, lá é a perpetuação no poder, tá, gente? A perpetuação. Lá não tem negócio de 2 anos, muda não. 2 mandatos, aí muda não. Lá é perpetuação. Ele fala lá que o povo foi aliciado por esse negócio. Então nós não temos hoje o Bolsa Família aqui, né? Que o pessoal recebe, pronto. Na Bolívia, lá, eles fizeram a mesma coisa. Prenderam o povo dentro desses negócios, desses sistemas sociais aí. E aí o povo ficou, ó, lá o povo sofre, lá o povo passa fome. Mas para Lula é o melhor governo do mundo.
Do mundo não, da América, é o melhor. Né? Ele elogia, né, a Cristina Kirchner. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Argentina, né, o antro de corrupção e pilantragem da Cristina Kirchner. Ah, mas o Macri não deu certo. Aí eu acho legal que ele critica o Macri, né, porque o Macri não deu certo. Bom, vocês lembram há tempo atrás, né, no começo desse ano mesmo, né, o próprio Macri tentando fazer lá, passar alguns projetos de lei para melhorar a Argentina. E o que foi que aconteceu? Aconteceu lá o que estavam tentando fazer aqui no Brasil. Os parlamentares lá conseguiram vetar, cortar as pernas do Macri. O cara tinha um projeto bom econômico, o cara tinha um projeto bom para levantar a Argentina. No entanto, lá os caras do Congresso, lá o parlamento argentino, foi lá que é de esquerda, o que fizeram? Travaram. Por que eles travaram? Travaram porque eles lá queriam o quê? Derrubar o Macri e trazer de volta a Cristina Kirchner. Que é o que está acontecendo agora. É o que estavam fazendo aqui no Brasil com o Bolsonaro. Tentando limitar os poderes do presidente, vetar tudo que o presidente fazia, derrubar a medida provisória. Pergunto para vocês, como é que um governo desse dá certo se o presidente tem as ideias certas, mas se o parlamento tem as ideias esquerdistas ainda? Fala para mim. A culpa é do presidente? Não, mas o Lula aqui diz que o Macri é quem não deu certo. O problema é que para você entender o não dar certo do Macri, você tem que entender do mecanismo político. Porque aqui eles culpam o presidente da Argentina, mas escondem as unhas dos parlamentares esquerdistas que foram lá e, ó, sacanearam o país. Limitaram o país. É isso que é interessante. Eles são os verdadeiros culpados pela decadência do país. Vamos pegar o Brasil, por exemplo. O Brasil hoje, se nós tivéssemos uma oposição decente e centrada com o povo brasileiro, nós já tínhamos aprovado reforma da Previdência, reforma tributária, a liberdade econômica já tinha passado há muito tempo. Por que essas coisas não passaram ainda? Simples, porque a oposição fica fazendo bagunça, atrapalhando, trazendo outras coisas que não tem nada a ver com o que realmente é necessário. Fica apresentando propostas, mais propostas, que eles sabem que ninguém vai aceitar, mas o fato de apresentar a proposta vai deixar que o relatório se estender mais ainda. Vocês parem para prestar atenção, gente, se com todo essa crise que o atual presidente Bolsonaro está enfrentando, o Brasil está crescendo, mesmo que pouquinho. Agora, você imagine se os políticos brasileiros fossem honestos e trabalhassem pelo povo e não ficassem criando sistemas para barrar isso e barrar aquilo, e ao invés disso, criassem mecanismo para trabalhar junto com o governo. Não precisava concordar com tudo com que o governo apresenta, mas apresentassem alguma coisa decente. Você vê o PT, por exemplo, passou de fevereiro, de março, até agora o mês de junho, metendo sarrafo na reforma da Previdência, não apresentou absolutamente nada. Aí no finalzinho, quando já estava na semana da votação, resolveram aparecer com três pautas lá, com 3 negocinhos. E todas 3 tinham o objetivo de aumentar os gastos. Enquanto todo o sistema está precisando de economizar, eles vieram com gastos. Aí eu pergunto para vocês, o presidente é quem não dá certo ou é os parlamentares escolhidos pelo povo erroneamente que não está dando certo? Porque a verdade é essa, se eles estão lá é culpa nossa. Né? Se estão lá é culpa nossa. Então, ele critica aqui o Macri, mas ele esquece de criticar, de mostrar quem realmente é o culpado pela instabilidade do Macri na Argentina. Porque o cara, e eu trouxe matérias no começo do ano aqui falando sobre isso, o cara trouxe boas propostas. O cara tinha um plano de economia bom para o país. Mas o parlamento esquerdista foi lá e ó, derrubou. Aí na hora de pagar a conta, quem paga a conta é o presidente, não os opositores de fato. Porque a ideia, gente, sempre foi trazer Cristina Kirchner de volta. Vocês verem quem era a Argentina. Nós vimos a Argentina entrar num caos no governo dela. E ele elogiar a Cristina Kirchner nesse momento é uma covardia muito grande contra o Macri. Né? Qual a diferença entre o Macri e o Bolsonaro aqui? O Bolsonaro é tupetudo, ele encara o negócio e acabou. É o que tem sido a vantagem do presidente Bolsonaro, é porque ele tem tido fibra nesse sentido. A reforma da Previdência.
Vocês lembram quantas vezes tentaram barrar essa reforma, desmanchar ela, destrinchar, desidratar, moeram ela e tudo quanto, mas passou. O Brasil tem duas escolhas. Tinha duas escolhas. Ou ficar na ilusão petista de que está tudo bem e daqui a 7 anos acabar o dinheiro da aposentadoria, ou o Brasil agora entrava nessa da reforma, aperta a boca do saco, mas garante aposentadorias para seus filhos e netos. Eram as duas escolhas que nós tínhamos. Era essa do PT, deixar tudo como está, o rombo aumentando, lá na frente quebrar o Brasil de vez, jogar todo mundo na assistência social para ganhar 300, 400 reais, ou apertar a boca do saco e lá na frente garantir os direitos dos seus filhos e seus netos. Eram essas duas escolhas, e o Bolsonaro foi lá, encarcou, a gente passamos. Aí você vê o cara dizer que a Bolívia é o melhor governo, melhor país do nosso continente. Vai dar uma olhadinha, gente, para vocês verem como é que é a vida dos caras lá. Vocês acham que lá é um país, nossa, de desenvolvimento? Evo Morales, só para vocês terem uma ideia, o cara é narcotraficante. É narcotraficante. Na Bolívia, Bolívia está um dos maiores cartéis do mundo de drogas. Mas para o Lula, lá é o melhor país do mundo, do continente americano. Lá estão os grupos terroristas. Mas para ele é o melhor país da América Latina. Lá, Evo Morales queria perseguir os cristãos, mas ele é o melhor. E olha, e é porque o Lula e a Gleisi Hoffmann agora são evangélicos, né? Agora a Gleisi Hoffmann está nas igrejas evangélicas. Eu fico me perguntando, como é que a pessoa diz que é cristão e apoia um governo que tentou proibir caçar os cristãos? Eu fico me perguntando sobre isso. Vocês conseguem entender, gente, a disfarçatez do Lula? Será que eu estou conseguindo ser claro para vocês? Tô. O cara instalou a ditadura lá no país. Lá é uma ditadura comunista. O país é tão bom que volta e meia tem terrorista metendo bala em todo mundo. Mas Lula disse que ele é bom lá, o país é bom. Não é assim? Prestem atenção em qual país Lula está dizendo que Lula está dizendo que é bom. Para ele, a Bolívia é maravilhosa. Vai para lá, Lula. Deviam mandar Lula, Gleisi Hoffmann, tudo para lá. Né? Mas vamos tocar o barco, gente, vamos tocar o barco. Aí ele fala na questão que o Bolsonaro, né, é um péssimo governo, que o Bolsonaro não aguenta, né, ele vai cair cedo ou tarde. Quer dizer, vocês veem, gente, como esse povo não respeita, né, a democracia brasileira. Qualquer pessoa, qualquer político que respeitasse a democracia brasileira não estaria criticando a questão do cara ser ou não presidente, estaria tentando fazer um jeito do Brasil andar para frente. Mas eles continuam falando em derrubar Bolsonaro, ele vai cair. Quer dizer, você vê que eles continuam. Há dias atrás, o Congresso tentou armar para o presidente na questão lá das medidas nos quais Bolsonaro seria obrigado a pedalar. Quer dizer, o próprio Congresso tentou armar um esquema para Bolsonaro ser obrigado a pedalar para eles entrar com impeachment. O que eles não contavam é que a mídia brasileira hoje, via redes sociais, YouTube, que é no caso a gente aqui, né, trouxe isso amplamente. Então ficou muito óbvio. Não era como antigamente que eles tinham um jornal nacional para divulgar uma coisa, para encobrir a pilantragem deles, não. Agora eles usam o jornal nacional, publica lá a coisa como eles querem, mas as redes sociais vêm aqui, a gente vem aqui e mostra o que está por baixo dos bastidores, o que está por trás dos bastidores. O que eles escondem a gente mostra. Então quando todo mundo, quando os youtubers começaram a mostrar o que estava por trás, aí eles aprovaram, né? Aquele valor de 300 e poucos bilhões de reais, que é o que salvaria, né, o Brasil e também ajudaria com que o presidente não fosse obrigado a pedalar e cometer um crime de responsabilidade fiscal. Eles queriam que não aprovar justamente para obrigar o Bolsonaro a fazer isso.
Mas aí nós mostramos para vocês, o povo se ligou no que estava acontecendo, viu aonde que estava a maracutaia e aí foram obrigados a aprovar e atender o pedido do presidente, que fez com que o Brasil tomasse um fôlego novamente. Então vocês prestem atenção como é que funciona a política. Não basta você acusar o presidente, porque o governo do presidente, ele fala como se o Macri tivesse o poder de governar sozinho. Ele não fala do que os opositores do Macri fizeram, né, para limitar os poderes do cara. Mas é o governo que ele critica, né, argentino, que é o Macri, e elogia, né, o governo da Bolívia, que tem ali desde, né, milícia, terroristas e tudo mais, né, guerrilheiros, me lembrei, né, terrorista, é guerrilheiros, guerrilheiros. Mas esse é o governo que o Lula diz que é o melhor. E ainda acusam o Bolsonaro, né, de apoiar a milícia, de apoiar a guerrilha, apoiar a tortura, mas o melhor governo do Lula é o que mais pratica essas coisas. Canal Brasil Notícias, fui, gente.